Valeu, Marcelo, obrigado. Meus irmãos, boa tarde. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus por mais um sábado, pela celebração que tivemos há pouco mais cedo. Quem esteve conosco, tivemos a oportunidade de celebrar junto com o Everton, com a Elisângela, com o Noah, a chegada do Benjamin, não é? Tivemos bons momentos de meditação, de comunhão, de lanche, e louvado seja Deus pela vida dessa família querida que está caminhando conosco. E louvado seja Deus por mais um sábado de estudos de sua palavra, momento precioso para nós, em que nós abrimos a Santa Escritura, abrimos o Santo Livro, o Livro de Deus, o livro infalível, perfeito, inerrante, canônico, suficiente para as nossas vidas, para a nossa salvação, para a nossa edificação. E eu gostaria, meus irmãos, de pedir uma licença a vocês hoje. Vocês sabem, né, quem está nos visitando pela primeira vez, sabe que quem não está nos visitando pela primeira vez, sabe que nós estamos numa série de exposições no Evangelho de João. E nós tivemos 6 estudos e cobrimos todo o capítulo 1, não é? E eu peço licença para fazer uma digressão hoje com os irmãos. Uma digressão, um excurso, um leve distanciamento da exposição que nós estamos fazendo em João, para continuar tratando de um assunto que nós já vimos, que é sobre cristologia, mas não necessariamente no capítulo 2 do Evangelho de João, como nós estamos fazendo. Tá bem? Então eu peço licença aos irmãos para que hoje nós possamos trabalhar a cristologia com base em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. E eu convido você a abrir, então, a sua Bíblia comigo. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Por que eu peço essa licença a vocês, meus irmãos? Para fazer essa breve digressão. A partir do capítulo 2 do Evangelho de João, nós começaremos a ver o Deus homem em ação. Nos últimos estudos, nós vimos o André trabalhando e finalizando como as pessoas estavam testemunhando acerca do Deus homem, acerca do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que traz justificação, que dá a santificação por sua ação soberana somente. Nós vimos isso, nós celebramos isso, nós amamos isso. Mas a partir do capítulo 2 do Evangelho de João, nós não estamos mais diante de um prólogo. Não é mais o prólogo do Deus homem. Não é mais preparem o caminho para o Deus homem. Não é mais olhem, o Deus homem está vindo. Não é mais abram o caminho para o Deus homem. Agora o Deus homem está entre nós. E então, meus irmãos, é por isso que nós precisamos dessa digressão, desse excurso, desse breve virar de olhos para a direita, para voltarmos para a rota e seguirmos. Então, o que eu chamo a responsabilidade de vocês? A partir da semana que vem, é preciso que nós tenhamos tudo o que já foi dito antes em mente, e principalmente isso que veremos hoje. Porque todo o movimento do Deus homem, toda a ação do Senhor Jesus Cristo, é a ação dessa pessoa que nós vamos ver agora. Então, o máximo de atenção possível, deixe o teu celular no silencioso, desliga se for possível, mas preste atenção. Porque daqui para frente nós vamos entrar, como eu mencionei no Evangelho de João, no livro dos sinais. Nós vamos ver o Senhor Jesus operando 7 sinais que mostram quem Ele é, que mostram a sua divindade, que mostram o seu poder, que mostram que Ele é o Rei prometido, glorioso, que vinha e que veio e que está mostrando quem Ele é. Então, por isso que eu peço essa licença a vocês e já os convido a irem comigo à leitura reverente de Colossenses capítulo 1, dos versos 15 ao 23. Leiamos o Santo Livro. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito
de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Pai Santo, aqui está o teu povo. Pai Santo, aqui está a tua palavra. Rogamos a ti que nesta hora, pelo poder do teu Santo Espírito, o Senhor nos dê graça iluminadora, graça santificadora, para ouvirmos a tua palavra, recebermos a tua palavra, aplicarmos a tua palavra, ó Pai. Ó pregador invisível, faça isso para a glória de Jesus Cristo. Rasgue as nossas almas, Senhor, para que amemos mais a Jesus Cristo. Rasgue as nossas almas para que odiemos mais o pecado e o mundo. Por favor, Senhor, rasgue as nossas almas para que possamos ver Jesus Cristo, amá-lo e a Ele buscar, Senhor. Por favor, ó Deus, queime as nossas almas com a Tua palavra. Purifique as nossas almas com a Tua palavra. Salva-nos com a Tua palavra. E seremos salvos e santificados e fortalecidos para a glória do Teu Filho. É nele, ó Pai, que oramos e agradecemos. Amém. E amém. Amém. Meus irmãos, o título que eu dei para esse nosso estudo de hoje é A Suficiência da Pessoa e da Obra de Jesus Cristo. Para você que anota, esse é o título. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito na exposição desse texto, eu quero perguntar uma coisa a você. Qual que é o seu primeiro amor? Ou qual que é o amor que vem primeiro em você? O que é que te traz paz? Para você, essa é uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito. Talvez você precisasse pensar um pouquinho mais para responder, mas deixa eu te ajudar a abrir a cortina para você começar a visualizar o teu coração. O primeiro amor, aquele amor que vem primeiro, aquilo que você mais ama, é geralmente, e na maioria das vezes, em 100% dos casos, aquilo que te traz paz, aquilo que te traz satisfação, aquilo que te traz segurança, aquilo que traz alegria a você, aquilo que traz descanso a você, alívio para a tua alma e sentido para a tua vida. É aqui que mora o seu primeiro amor, o que você mais ama. É aqui, bem aqui. É aquilo a que você recorre no primeiro momento quando as coisas não estão bem. É a tua segurança, o teu alívio, a tua paz. Então, quando as coisas não estão bem, é para lá que você corre. Ali.
ali. Pensou? Identificou? Geralmente também, se você ainda não identificou, é aquilo que toma grande parte dos teus pensamentos. Tua mente é inundada com isso. Você quase não consegue desviar o pensamento. O coração está ali, plantado ali. Você vive, você vê pessoas, você conversa com pessoas, você viaja, você faz, a vida está acontecendo, mas é ali, ó. A tua alma está plantada ali. Ali é onde está, então, o teu primeiro amor. É aquilo que para você vale a pena entregar até a própria vida. Portanto, é aquilo que sempre está diante dos nossos olhos, dos seus olhos. Amamos aquilo que conhecemos. Aquilo que conhecemos é aquilo que mais amamos. Nós não amamos aquilo que não conhecemos. Por que os pecadores mortos em seus pecados amam tanto o pecado? Porque eles conhecem o pecado. Eles experimentam o pecado. E aquilo é tão bom para eles que eles amam aquilo. Por isso que eles odeiam quando o verdadeiro evangelho é pregado a eles. Por isso que eles odeiam quando a luz do evangelho vem e ilumina suas almas. Por isso que eles odeiam quando são chamados ao arrependimento. Por isso que eles odeiam e lutam com todas as suas forças. Se possível, até matariam você por confrontá-los em seus pecados. Por dizer, você está errado. Você está errada. Deus abomina a tua vida. Você não é o amorzinho de Deus, coisa nenhuma. Você não é o ursinho carinhoso, celestial, coisa nenhuma. Você é filho do diabo, filho das trevas, caminha em perdição. A tua herança é o inferno de lago de fogo e trevas. Por isso que as pessoas odeiam ouvir isso. Elas odeiam a luz do evangelho. Mas elas amam o pecado. Então, nós precisamos, como cristãos, ter em mente que habitar em Cristo pela fé. Presta atenção nisso. Habitar em Cristo pela fé é tê-lo constantemente diante dos olhos. É contemplá-lo permanentemente, diariamente, constantemente, resolutamente, disciplinadamente. Digo isso porque, na verdade, não é comum pecadores viverem sempre pensando nele. Assim como o homem não ergue constantemente os olhos para ver o sol, mas, não obstante, enxerga a luz que ele irradia. De igual modo, mantenha e nutra em seus olhos a visão e o conhecimento de Cristo, de forma que a presença do Salvador, produzida pela fé, sempre o acompanhe. Alguém que tem Jesus Cristo como seu primeiro amor, como aquilo que traz plena satisfação, segurança e alegria, é alguém que o tem sempre diante dos olhos. O oposto é aquele que não tem Jesus Cristo como o amor primeiro diante dos olhos, do coração e da alma. É o completamente oposto. Ele pensa em Jesus Cristo quando tem encontros religiosos. Ele pensa em Jesus Cristo quando ele está diante de alguém que fala com ele. Ele pensa em Jesus Cristo nos finais de semana. Ele pensa em Jesus Cristo quando acontece alguma coisa boa em sua vida, porque ele frequenta a igreja, ele é um religioso. Mas a sua alma não foi rasgada por Jesus Cristo. Há uma diferença abismal aqui, meus irmãos. E é portanto que nós precisamos saber onde estão os olhos da nossa alma, onde está o nosso coração, para saber se verdadeiramente nós estamos alicerçados em Jesus Cristo. Portanto, aí vem a afirmação teológica que vocês já estão acostumados, que resume o texto que nós vamos meditar. Jesus Cristo é Senhor incomparável e suficiente. Sua obra realizada por pecadores é singular, porque sua pessoa é singular. No texto que lemos, nós temos 3 motivos
que provam para nós a razão de Jesus Cristo e sua obra serem suficientes para nós. 3 razões, e portanto aqui está a divisão do nosso texto. Jesus Cristo ele é suficiente porque ele é Senhor da criação. Versículos 15 a 17. Jesus Cristo é suficiente porque ele é Senhor da redenção. Versículos 18 e 19. Jesus Cristo é suficiente porque ele é Senhor da reconciliação. E aqui, meus irmãos, já olhando o tempo, né, eu estou com o cronômetro hoje, para eu não falar 55 minutos, né? Vocês estão vendo lá, depois eu fiquei curioso de ver o tempo do áudio, né? Porque a gente para quando zera o esboço, né, Everton? E aí eu fui, não tinha visto o tempo ainda, sei que tinha extrapolado o tempo bastante, né? Os 2 primeiros áudios, 55 minutos. Eu não tinha combinado nada, viu, André? Mas eu não vou falar 55 minutos hoje, não. Então, por isso que eu preciso que vocês depois consultem aquele esboço que a gente coloca lá, tá bem? Porque a gente tem, vou ser sincero com vocês, tá? A gente tem conteúdo nesse texto aqui para pelo menos uma série de 1 ano. Tá? Eu vou tentar resumir isso em 30 minutos. É um desafio enorme, né, amor? Então, depois vocês olhem lá, que eu vou resumir o que eu resumi, tá bom? Então, vamos comigo na primeira parte. Jesus Cristo é suficiente porque ele é Senhor da criação. Nós vamos olhar os versículos 15 a 17 com um pouco mais de cautela agora. Então, nós vamos considerar, meus irmãos, que Jesus Cristo ele é a imagem do Deus invisível. Lembrem que nós estamos no primeiro tópico, que é que ele é Senhor da criação. Por isso que ele é suficiente, incomparável. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível. Lembrando vocês rapidamente o que acontece aqui na carta aos Colossenses, Epáfras foi o pastor dessa igreja, fundou uma igreja em Laodiceia, Hierápolis e uma igreja em Colossos, né? Epáfras é fruto do trabalho missionário, se não me falha a memória, da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então Epáfras se arrepende dos seus pecados, abraça a fé em Jesus Cristo e então vira um missionário e vai plantar igrejas quando ele retorna para sua cidade natal. Então a gente está falando mais ou menos aqui de 61, 62 depois de Cristo, quando Paulo está preso. Paulo ele escreve essa carta junto com Efésios, Filipenses e Colossenses para orientar algumas questões nas igrejas locais que estavam acontecendo. Alguns problemas estavam acontecendo nessas igrejas e em Colossenses o problema era bem grande. Vocês veem, logo no capítulo 1, vocês sabem que todo livro da Escritura tem um propósito. Tudo que é escrito ali de Deus a nós e as igrejas do primeiro século tem um motivo de estar acontecendo. Então, veja o tamanho dessa cristologia que nós lemos logo no capítulo 1. Então a pergunta é, o que é que está acontecendo na igreja dos Colossenses? Para Paulo já começar mostrando a glória do Redentor sem igual, para não restar dúvidas, né? A coisa estava muito feia lá em Colossos, meus irmãos. Para vocês terem uma ideia, havia falsa filosofia, uma filosofia pagã, tomando conta do coração das pessoas e do ensino, também da igreja. Você pode ver isso no capítulo 2, com mais detalhes. Havia um cerimonialismo judaico muito forte. Os judeus estavam trazendo o calendário judaico, as festas judaicas, tudo aquilo que se cumpriu em Jesus Cristo para eles observarem. Havia adoração a anjos, não é uma reverência não, tá? É adoração a anjos. Capítulo 2 também. Havia muito legalismo e um desprezo pelo prazer. Você vê isso também no capítulo 2. Não toque, não prove, não experimente, não olhe, nem sonhe, nem pense em... Não é? Um legalismo muito, muito severo. Mas é esse último problema que é o cabeça de todos eles. Sabe aquela cabeça do Cerberus, o cão do inferno, né? E tem a Hidra também, né? Como você vai cortando, vai aparecendo mais. Mas tem uma cabeça que é a cabeça principal. E ela faz tudo o que é possível para se esconder. Ela cria vários clones dela, idênticos, mas tem uma cabeça que se você abater, você destrói todo o corpo. E acabou aquele monstro, aquela coisa. E o problema qual que é? Eles estavam negando o senhorio e a suficiência de Jesus Cristo na criação, na providência e na salvação. Era isso que estava acontecendo. Você tirou os olhos de Jesus Cristo, o que acontece é isso aqui, ó. Falsa filosofia, religiosidade falsa, sem poder, sem graça, sem vigor, adoração a qualquer outra coisa, e qualquer outra coisa
roubando a atenção da tua alma e do teu coração. É isso que acontece quando os olhos são tirados de Jesus Cristo. Por isso que eu comecei com aquela pergunta. Qual é o teu primeiro amor? Onde está aquilo que é o baluarte da tua alma, o que sustenta os teus pés? Então vamos considerar o que significa. Agora nós entramos mesmo no texto, tá? O texto começa que ele é a imagem do Deus invisível. Nós precisamos considerar o que é isso. O que significa Jesus ser a imagem do Deus invisível? Significa o seguinte. Primeira coisa, que ele é filho de Deus. Aqui é uma alusão a Gênesis 1, 23 e 27, quando Deus cria Adão, não é, a sua imagem e a sua semelhança. Então, aqui, Paulo está dizendo que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, mas não só na sua encarnação, porque aqui é pré-encarnação. Jesus Cristo não encarnou ainda aqui. Então, ele é a imagem do Deus invisível, e esse é a imagem do Deus invisível, essa afirmação, ele é. Só essa palavrinha aqui, essa letrinha, ela nos remete a um tempo passado, que nos confirma que não é após a encarnação que Paulo tem em mente aqui, é antes da encarnação. Paulo está falando da eternidade passada, lá onde aconteceu aquilo que vocês já estão acostumados, né, de pacto da redenção, que é onde Deus, Pai, Filho e Espírito entram em um acordo entre si para salvar o mundo, para salvar pecadores. Isso é o pacto da redenção. É o pacto de sangue, o pacto de comprar pecadores para si. Então é lá, nesse período da eternidade, que Paulo está olhando, está mirando, e ele está dizendo, Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele está dizendo que Jesus ele é um padrão, um Adão padrão para o Adão que seria criado. Ele é o Adão pré-encarnado, pré-existente, que é modelo para toda a humanidade, antes mesmo da encarnação. É isso que Paulo está dizendo para nós. Ele está dizendo que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus em um relacionamento íntimo e perfeito com Ele na eternidade, antes que houvesse mundo. Então, notem como apenas uma expressão já nos remonta a toda uma grande teologia, um pensamento para corrigir o que os colossenses estavam pensando. J. Cabil, um teólogo e comentarista bíblico, ele disse assim: na sua natureza, desde a eternidade passada, Jesus era a imagem de Deus, espelhando perfeitamente a vida e a natureza do seu Pai. Então, ele ser a imagem do Deus invisível na eternidade significa que ele já expressava, ele já demonstrava, ele já exalava tudo o que era o seu Pai e o Espírito, porque é essa comunhão perfeita e indivisível de Deus consigo mesmo, Pai, Filho e Espírito, o único Deus verdadeiro. Por isso que agora, ao falar sobre a encarnação, um pouco mais à frente, Paulo, que para mim escreveu a carta aos Hebreus, tá bem? Eu estou em boa companhia aqui, tá certo? Paulo escreveu em Hebreus 1, versículo 3, que Jesus Cristo é agora na encarnação. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, mostrando que Jesus Cristo antes é a imagem do Deus invisível, é Deus perfeito, é Filho perfeito, é Santo, é Deus, e ele na encarnação continua a expressar quem ele é, a sua natureza divina, a sua glória, o seu poder e o seu domínio. Conseguem ver isso? Porque é aqui, no Evangelho de João, que o Deus homem está andando na terra. Eu vou tentar, de vez em quando, fazer esses links, tá? Então nós temos esse que é a imagem do Deus invisível caminhando entre os homens. O que nós podemos, logo de cara, trazer de aplicação para nós aqui? Eu peço que você preste atenção no que estamos falando. Cuidado para você não buscar fora de Jesus Cristo, Deus. Cuidado para você não achar o teu bem mais precioso fora de Jesus Cristo. Cuidado, porque um abismo te espera. Fora de Jesus Cristo, não há conhecimento verdadeiro de Deus. Fora de Jesus Cristo, não há salvação. Fora de Jesus Cristo, não há segurança. Por isso, meus irmãos, tomemos cuidado, porque somente Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o perfeito Filho de Deus, que tira os nossos pecados. Ok? Isso é ainda confirmado
quando nós avançamos na leitura do versículo 15, que nós lemos o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. O primogênito aqui, diferente do que alguns hereges e seitas querem colocar, né? Ele é o primogênito porque ele foi criado. Só a breve consideração que nós fizemos sobre o que significa Jesus ser a imagem do Deus invisível acaba com essa leitura ruim, torta, e é como se a pessoa estivesse lendo texto de cega, né? Porque longe de dizer que Jesus Cristo é o primeiro ser a ser criado, na verdade, dizer que ele é o primogênito da criação enfatiza ele ser a imagem do Deus invisível. Porque se ele é a imagem do Deus invisível e tem a sua natureza divina, gloriosa, majestosa, poderosa, ele sendo Deus, ele é o herdeiro, ele é o que tem primazia sobre a criação, porque ele é o Criador. E a gente vai ver isso ao longo, o argumento de Paulo ele vai se amontoando, criando uma fortaleza que é intransponível, você não consegue entrar, de tão poderosa que é essa fortaleza que Paulo constrói aqui. É uma teologia tão robusta, tão clara, que para você discordar, você precisa fazer o que os testemunhos de Jeová fizeram: adulterar o texto original, colocar palavras em português que não estão no original em grego, tá? Mas ainda assim é possível ter algum tipo de luz pela ação do Espírito. Então, primogênito da criação significa que ele é o herdeiro da criação. Ele é o que tem primazia sobre a criação. Ele não pode ter a primazia sobre a criação se ele é criatura. Percebe? Então ele precisa ser alguém superior à criação, porque ele é o primogênito sobre toda a criação. Ele está acima. Tá? Talvez na tua Bíblia Ara aí esteja o primogênito de toda a criação. Uma tradução mais interessante à luz do contexto é que ele é primogênito sobre toda a criação, colocando a criação no seu devido lugar e a pessoa de Jesus Cristo também no seu devido lugar. Então isso significa que no tempo de Paulo, o primogênito era aquele que herdava todas as coisas e aquele que tinha domínio sobre todas as coisas, aquele que tinha poder e glória sobre todas as coisas. E é isso que Paulo está dizendo para os colossenses. Por quê? Daqui a pouquinho a gente vai ver a razão disso. Vai ficando cada vez mais óbvio. Notem então o efeito dominó. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito sobre toda a criação. Portanto, qual que é a conclusão lógica que eu chego? Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, vocês veem que cada vez mais a glória de Jesus Cristo vai ficando evidente para nós aqui. E não tem outro caminho senão nós irmos nos maravilhando com essa luz e irmos dobrando os nossos joelhos e então reverenciando e adorando o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: Jesus Cristo é maior do que tudo. É isso que ele está dizendo. Ele é maior do que tudo. Tudo que é criado. Pense nas coisas animadas. Pense nas coisas inanimadas. Pense nos astros, pense na água, pense em você, pense na tua família, pense no animal, no cachorro, no gato, no papai. Pense em todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele não só criou, mas todas as coisas fazem sentido para Ele. Tudo aponta para Ele, se converge nele. Sejam as coisas terrestres, sejam as coisas celestiais, sejam as coisas visíveis, sejam as coisas invisíveis, espirituais. Paulo usa aqui essas expressões que vocês veem aí, tronos, soberanias, principados e potestades, era justamente aqueles seres espirituais que os falsos mestres estavam dizendo aos colossenses que eram necessários que eles fossem reverenciados para que então eles fossem aperfeiçoados de alguma forma. Então eles estão tirando os olhos da pessoa de Jesus Cristo e dizendo: a obra de Jesus Cristo não é tão suficiente assim. Tem uma coisa mais interessante para vocês também, para somar aí com vocês. Jesus Cristo é legal, ele é muito bom, ele perdoa, né, e tal, mas assim, tem algo interessante aqui para vocês que vocês precisam considerar também. É isso que está acontecendo. Então Paulo, o que ele faz? Sabendo de Epáfras o que estava acontecendo, então ele diz assim: olha, esses seres aí que vocês estão dizendo que servem para aperfeiçoar vocês, e vocês estão colocando Jesus Cristo nesse meio aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Abram os olhos de vocês, porque Jesus Cristo criou todas as coisas. O imperador Nero, que vocês estão vendo, foi criado por ele.
Esse poder e domínio, autoridade, trono, seja lá o que for, foi criado por Ele. Vocês estão loucos? Onde é que vocês estão com a cabeça? Vocês estão roubando a glória de Deus. Vocês estão dando atenção para coisas que foram criadas. As coisas que foram criadas estão tirando a paz de vocês. As coisas que foram criadas estão acabando com a vida de vocês. As coisas que foram criadas estão acabando com a felicidade de vocês. Abram os olhos. Voltem-se a Jesus Cristo. Voltem-se a Jesus Cristo. Vocês perderam o juízo. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Como pode alguém como ele não dar segurança a vocês? É por isso que vocês sofrem. É por isso que vocês não têm paz. Porque vocês estão mergulhados em carnalidade. Essas coisas não têm poder nenhum de santificação. Não tem graça nenhuma essas coisas. Por isso que vocês estão assim. Raquíticos, fracos, miseráveis, acabados, agonizando. Cadê esse Senhor glorioso? Parem de olhar para essas coisas. Se esses anjos forem maus, Satanás está derrotado, acabado, perdido. Ele tem influência, poder? Tem. Para acabar conosco? Sim. Mas onde é que nós estamos, meu Deus do céu? É Jesus Cristo, nosso Rei soberano, que venceu a serpente ou não é? É Ele que pode trazer paz e segurança e alegria verdadeira ou não é? Então que se exploda Satanás. Corramos para Jesus Cristo. Confiemos nele completamente, totalmente. Que a nossa alma seja consumida, meus irmãos. Nossa alma seja consumida por Jesus Cristo. Por um conhecimento santo e reverente dele. E que todas as outras coisas se tornem poeira, pó, pueril. Porque estamos em Jesus Cristo. Tudo foi criado por ele e para ele. Você foi criado por ele e para ele. E você está nele. E ele te amou e te chamou. Esses anjos ou esses demônios, seja o que for, se eles existem para a glória de Jesus Cristo. Eles prestam continência a Jesus Cristo. Eles não devem ser elevados como fazem alguns loucos aí, que tem dia para expulsar demônio, que tem dia para exorcizar demônio, que tem dia para ficar conversando com demônio. A igreja não é casa de demônio, meus irmãos. Tá bem? A igreja é casa do Espírito, templo de Deus. O ponto central aqui. Os poderes que estão inspirando o falso ensino é inferior ao poder de Jesus Cristo, pois ele é superior a tudo e a todos. E aqui não tem como nós não nos lembrarmos de Romanos 8, 35, 38 e 39, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Amém. Absolutamente nada. Jesus Cristo é a lógica de toda a criação, meus irmãos. Sem Ele, nada tem sentido. Sem Ele faz sentido nós caminharmos em trevas. Sem Jesus Cristo faz sentido nós caminharmos por caminhos pecaminosos e tortuosos. Sem Ele faz sentido, sim. Mas com Ele não faz sentido. Com Ele não faz sentido nós darmos tanta atenção para as coisas dessa terra, de tal forma que elas nos consumam, de tal forma que elas roubam a glória do nosso Redentor. Mas não para por aí, vamos avançar, versículo 17. Já que nós vimos tudo isso, Ele só pode ser eterno. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Notem o grande castelo teológico, cristológico que Paulo está erguendo aqui. Ele é eterno. Ele é antes de todas as coisas. E nele, tudo subsiste. Ele é o alfa. Ele é o ômega. O seu coração vai bater nos próximos segundos, porque Ele está sustentando o seu coração. Herodes,
Pôncio Pilatos, o Império Romano, os judeus, só puderam fazer o que fizeram com Jesus Cristo porque o próprio Jesus Cristo estava sustentando suas vidas. Para que eles pudessem cumprir o decreto eterno dele. E há aqui, meus irmãos, um profundo contraste entre a glória de Jesus Cristo e a glória das outras coisas. O foco aqui de Paulo é que Jesus Cristo é mais excelente do que esses anjos ou esses demônios que estão roubando a atenção dos colossenses. Ele é mais excelente do que todas as coisas criadas porque ele as sustenta. Satanás deve sua existência a Jesus Cristo, porque naquele grande dia do julgamento, ele será lançado no lago de fogo e enxofre junto com os réprobos, junto com todos os inimigos de Deus. E ele será eternamente atormentado pelos séculos dos séculos. Muitos filósofos gregos atribuíam, não é, o controle do mundo, a ordem do cosmos e etc. a Zeus, a deuses pagãos ou ao Logos, que era a lógica, né? Em nosso tempo não é muito diferente. Vocês vão concordar comigo. Há pessoas que, por exemplo, acham que o seu signo vai determinar a sua vida. Naquele período da história, né? Você tem que saber se você é de leão. Eu sou de Sagitário, só para saber qual armadura de ouro eu uso, né? Para quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco. Eu sou Sagitário porque eu gosto da armadura de ouro lá do Aioros e tal. Né? Só para isso que serve o signo para mim, tá, meus irmãos? Mas tem pessoas que acham que, né, não creem na Escritura, não creem em nenhum texto religioso. Você vai falar com ela da Bíblia? Não, isso aí foi escrito por homens. É óbvio, né? A Bíblia não escreve. Né? Mas está lá lendo horóscopo, né? Olha, Deus, puxa, eu preciso tomar cuidado com aquela pessoa no meu trabalho, porque ela é de leão, eu sou de peixe. E sabe, que loucura! Ué, que bobagem! Mas, meus irmãos, e aqueles que acreditam no karma, né? Que é um destino aí, conforme as constelações, os planetas se juntam aí. Nossa, eu preciso tomar cuidado, Que lua que é agora, hein? É lua cheia, né? Percebem? São coisas loucas, mas as pessoas creem nisso e dão até as suas vidas por isso, né? E acham que essas coisas governam o universo. Mas olha só quem governa o universo. O Filho, Hebreus 1:3a. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Esse sustentar é um sustentar ativo. É ele que move as coisas segundo o seu plano soberano. Então ele não está lá de braços cruzados como alguns pensam. E você, escolhe o teu caminho aí, e aí Deus chancela depois. Não tem nada a ver com isso. Isso aí é humanismo secular, isso é paganismo, tá? Humanismo secular é aquele conjunto de doutrinas que tira a sã doutrina, que tira o ensino da Escritura, não vou usar no sentido geral de qualquer teologia ou religião, etc., mas tira a autoridade ou descrença, desacredita naquilo que a Bíblia ensina. Então, quando a gente fala assim, Deus é soberano e decretou todas as coisas para a sua glória, e Ele ordena todas as coisas como Ele quer, de acordo com a natureza das causas segundas. Depois a gente resolve o que significa a natureza das causas segundas, tá? Depois a gente fala disso. Mas o ponto é que Ele é quem é soberano sobre todas as coisas. Você fala isso para a pessoa diz assim, não... como é que é? Eu vi num debate uma vez, quem assiste Vejam Só vai lembrar. Eu tomo a caneta da mão de Deus e escrevo o meu destino e tal. Coisa assim, né? Então Jesus Cristo é quem é o soberano sobre todas as coisas. A providência está nas mãos dele. Deixa eu dar um exemplo para você. Não sei se você já viu um urso polar, se você já pôde ver um urso polar. Ele foi criado para viver onde há muito gelo, né? E ele caça e ele vive naquele habitat natural dele, o urso polar. Ele consegue andar nessas camadas de neve sem um escorregão. Só óbvio por situações contingenciais, né? Mas ele por si mesmo ele foi criado para viver naquele habitat. E ele vai fazer muito bem as suas funções, porque ele foi criado daquela forma. Isso é providência de Deus. Alguns insetos, por exemplo, cumprem muito bem as suas funções. Até o pernilongo, na hora que vai morder a gente, ele está cumprindo a função dele ali, né? A providência criativa de Deus. Você já pensou no trabalho poderoso que as abelhas fazem? Você deve ter ouvido falar sobre a polinização, não é? Aquele trabalho que, essencialmente falando, alguns elementos, algumas frutas, alguns cereais não existiriam. Não sei se você gosta de acerola, laranja, tomate, couve, café, castanha, maçã, melancia, tangerina, abacate, ameixa, cebola, pera, goiaba e etc.
Isso tudo faz parte desse processo de polinização que acontece na flora. Não é uma troca de pólen de uma planta para outra, de uma flor para outra, que então faz nascer uma semente, e aí então vem todo o processo. As abelhas têm 78 ou 74% de eficácia nisso. Se as abelhas desaparecessem do mundo, a gente teria problemas, ainda que você não goste de abelhas. O que é isso? O que é isso? É o acaso? É o naturalismo? Óbvio que não! É o soberano Jesus Cristo sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Próxima vez que você for no mercado, dê um aleluia. Fala, Senhor, graças seja dada ao teu nome pelas abelhas. Pelo vento. O processo pode acontecer pelo vento, pela água. Isso é providência. É Ele sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então nós precisamos, meus irmãos, ser gratos a Deus por sua providência graciosa. Amém? E aqui eu vou pedir uma permissão a vocês, que a gente está no impasse. Eu tenho que parar agora. Porque deu 40 minutos e eu quero cumprir com o time. Eu tinha prometido para mim mesmo que ia cumprir o time. O que a gente pode fazer? A gente para essa primeira parte por aqui, e aí eu consulta a vocês. A gente para essa primeira parte por aqui, termina no sábado que vem. O que vocês acham? Poderia ser? Porque eu tenho ainda mais 3 pontos. E eu pensei que daria e não deu. Então a gente faz assim, ó. A gente mantém esse primeiro ponto bem fixo na nossa mente. Jesus Cristo, Ele é incomparável e suficiente, porque Ele é Senhor da criação. E aí todos nós temos um dever de casa, de ao longo da semana, ler os versículos de 15 a 17, depois dar uma olhadinha lá no estudo, no videozinho. Eu já vou deixar o esboço lá para se vocês quiserem ir lendo, tá? E aí, para a semana que vem, a gente volta para a parte 2 e termina. Tá bom? Aí a gente trabalha, Ele é Senhor da redenção, os versos 18 e 19, e Ele é Senhor da reconciliação, versos 20 a 23. Tá bem? O que nós podemos, então, em tom de uma aplicação final, portanto, dessa primeira parte que nós vimos, para que ela não fique comprometida por conta das ausências das outras partes. Vejam, os colossenses, eles estavam desviando-se do caminho. Eles estavam se afastando do caminho, da sã doutrina, porque eles estavam dando atenção a outras coisas. Então a minha pergunta para você é: o que é que tem tirado os teus olhos dessa pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo? O que é que tem feito os teus olhos brilharem pelo mundo? Você precisa identificar isso agora. Acabe com o pecado de estimação da sua vida. Arranque isso da tua alma. Prove para o inferno, para o mundo, para os pagãos, que Jesus Cristo é o Rei da sua vida. Prove a você mesmo que você não está brincando de ser crente. Prove a tua alma. Vá ao Senhor e arranque da tua vida essa maldição desse pecado secreto que você esconde de todo mundo. Arranque, porque o fim será a destruição. O fim será a morte. O fim será um juízo mais severo contra você do que contra o ladrão de galinha que nunca ouviu o Evangelho. Ele nunca ouviu o Evangelho, morreu sem Jesus Cristo, roubou uma galinha, ok, vai ser condenado ao inferno, porque morreu sem Jesus Cristo. Mas alguém que diz ser crente, diz ser salvo, diz que foi regenerado, tem conhecimento dessas coisas, vê essas coisas e permanece duro, incrédulo, sem arrependimento.
o juízo será mais severo. Porque se em Tiro e Sidom fossem vistos os sinais que vocês estão vendo, há muito eles se arrependeriam. Por isso que vocês terão juízo mais severo, porque vocês estão vendo e não estão crendo e não estão se arrependendo. Diante de Jesus Cristo, meus irmãos, há esperança. Em Jesus Cristo, há alegria verdadeira, há sentido para as nossas vidas. Em Jesus Cristo, meus irmãos, há paz, sossego para as nossas almas, que ninguém pode tirar de nós. Seja um emprego falido, seja uma crise no casamento, seja um roubo, seja uma injustiça, seja uma traição, seja o que for, diante da glória de Jesus Cristo, meus irmãos, nada subsiste. Por isso que nós precisamos dele. Por isso que nós precisamos desesperadamente dele. Amém? Então, que fique isso para nós. Não tiremos os olhos dele nem um instante. Não tiremos os olhos dele nem um instante. Vamos orar, meus irmãos. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos pelo teu Filho. Te louvamos pela glória que há nele. Te louvamos por ter os nossos olhos abertos para contemplá-lo, para vê-lo pela fé. Te louvamos, Senhor, pela tua graça, que nos exorta, que nos confronta. Ó Deus, aqui estamos nós, Senhor, humilhados pela tua palavra, carentes do Senhor. Os nossos corações estão aqui, Senhor. Como nós precisamos do teu Filho. Como nós precisamos conhecer mais a Jesus Cristo. Ó Senhor, como nós precisamos. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa fraqueza. Tantas coisas têm tirado a nossa atenção, os nossos olhos do Senhor. Mas nós te louvamos por essa bendita palavra. Então nos conduza de volta, ó Deus. Abra os nossos olhos para que possamos ver os nossos pecados, aquilo que tem tirado a nossa atenção do Senhor, para que possamos nos alegrar em Ti, ter novas experiências contigo, amá-lo mais, vê-lo mais e crescer mais em santificação para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos nessas coisas. Ajuda-nos, Senhor, nessas coisas. Santifique as nossas almas. Envergonhe o império das trevas, ó Deus, e use-nos com ousadia para verdadeiramente proclamarmos a luz do mundo, a Jesus Cristo, ao mundo, ó Deus. Por favor, Senhor, por favor, não deixe que os nossos corações fiquem apáticos diante disso. Senhor, nos dê um incômodo santo, ó Deus, a partir da Tua palavra. Senhor, que percamos o sono, que o nosso coração fique ansioso, mas que, Senhor, nós não sejamos indiferentes à Tua palavra, ó Deus. Não nos deixe ser frios e apáticos e acumular mais juízo sobre nós, à luz da Tua exortação, Senhor. Então quebre os nossos joelhos, quebre toda a barreira, ó Deus, nós estamos aqui. E nos conduza pelo caminho reto. Vê se há em nós algum caminho mau e nos conduz pelo caminho reto da Tua justiça, Senhor. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra, explicar a Tua palavra e aplicar a Tua palavra. E cantar a Tua palavra, Senhor. E orar a Tua palavra. Nós oramos gratos em nome do nosso Rei Jesus Cristo. Amém e amém.